E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida. E é com muita alegria no meu coração que mais uma vez eu estou aqui para propagar o evangelho do Senhor para todo aquele que crê. Jesus disse que aquele que crê verás a glória de Deus. E você? Você tem crido na promessa, na palavra do Senhor? Continue crendo, porque a vitória é certa. Enquanto você está me escutando, abre sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus. Mateus capítulo 12, no versículo 46. Olha, eu não sei se você já observou, mas hoje é o último domingo do mês de março. Olha só como passou rápido, não é verdade? E domingo que vem nós vamos consagrar o mês de abril, para que esse mês de abril seja um mês muito abençoado. Por que abril? Abril é o mês que Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste, ele abriu a porta, o sepulcro, ele rompeu aquela pedra onde estava Jesus morto e ele foi ressuscitado. Abril é o mês que Deus abriu a sepultura e tirou o nosso Senhor e Salvador de lá de dentro e ele ressuscitou para todo sempre. Então domingo também é o domingo da ressurreição. Olha só que maravilha! E eu creio que as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida. Vamos crer e acreditar. Mês de abril é o mês que Deus vai abrir as portas das grandezas. Sabe aquelas bênçãos grandes, gigantes? Pode ter certeza que essas portas vão se abrir e Deus ele vai te abençoar. Mas olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-te. Olha, estava Jesus pregando a palavra, falando da salvação, curando, libertando, ele estava pregando. Chegou a mãe do Senhor Jesus. Olha, nós temos que ter um respeito muito grande pela mulher chamada Maria. Quem foi Maria? Maria foi uma mulher abençoada, uma mulher temente a Deus. Ela foi escolhida por Deus para gerar no seu ventre o nosso Salvador. Então nós temos que respeitá-la, respeitar a mulher Maria, não idolatrá-la. Nós temos que respeitá-la porque ela foi uma mulher escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Então a Bíblia fala que estava ali Jesus pregando, só que chegou a mãe do Senhor Jesus, só que ela não entrou onde estava Jesus e as pessoas, ela ficou do lado de fora e ela mandou chamar Jesus. Ela achava que pelo fato dela estar ali e ela ser a mãe de Jesus, que Jesus ia largar o compromisso dele com o Pai e ele ia lá ao encontro dela. E olha só o que aconteceu. E alguém lhe disse: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o Senhor por esta mensagem. Olha só, meus amores, a Bíblia deixa bem claro que Jesus já estava ali naquela hora, não como filho da mulher Maria, mas ele estava ali como filho do Deus Altíssimo. Maria, ela tinha que ter entrado também para depois do culto, para depois da pregação, aí sim ela poder falar com Jesus. Jesus não largou o compromisso dele com o Pai para atender o pedido da mãe que estava lá fora. E você? E você? Talvez você ainda está do lado de fora, assim como Maria. Maria chegou e ficou do lado de fora e você ainda está do lado de fora, você não tem seguido as leis, os mandamentos do Senhor, você ainda não está buscando ao Senhor de espírito em verdade, você ainda está dando bobeira. Jesus disse: olha, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, nós temos que fazer a vontade
do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar apegados no Senhor sempre, constantemente. E esse mês de abril, eu quero que Deus ele abençoe a sua vida. Abril é um mês de ressurreição. Foi quando Deus ele abriu o sepulcro e ele ressuscitou o Senhor Jesus. Mas para que o milagre aconteça na tua vida, em teus caminhos, você precisa estar do lado de dentro, não do lado de fora. Ou seja, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Você tem que estar lado a lado com Deus Todo-Poderoso, não estar afastado. A Maria e os irmãos ficaram do lado de fora, mas Jesus não a reconheceu. Em outras palavras, ele não foi atender o pedido dela. Ele continuou ali como filho de Deus, com compromisso com Deus Todo-Poderoso. E você? Onde é que está o teu compromisso? O teu compromisso está com Deus, o Criador, o Todo-Poderoso? Não jogue fora as oportunidades. Esse mês que se inicia é um mês muito, muito abençoado. Não que os outros meses não sejam, mas é um mês que o Senhor, ele tirou Jesus de dentro do sepulcro, ele abriu o sepulcro, e eu quero que Deus abra também portas de grandeza na tua casa. Eu quero que Deus traga cura, prosperidade, eu quero que Deus te abençoe, mas você precisa fazer a tua parte, você precisa estar próximo, do lado de dentro, você precisa estar buscando, caminhando no caminho certo, para que a tua vida seja abençoada, para que o teu lar ele seja abençoado, porque olha, Deus faz, mas nós primeiro temos que fazer a nossa parte. Deus ele honra, mas primeiro nós temos que honrar a Deus o Todo-Poderoso. Jesus estava ali para honrar a Deus através das suas atitudes, através das suas obras. Nós também temos que honrar a Deus. Você vê que olha, Jesus honrou a Deus e Deus depois honrou o Senhor Jesus, não é verdade? Jesus ele começou a pregar, ele veio na terra em forma de homem. Primeiro ele veio como filho da Maria, mas depois ele foi como filho do Deus Altíssimo. Chegou a hora, né? Teve um momento em que ele entendeu que ele não era mais o filho da mulher Maria, mas ele ali estava como o filho de Deus, que ele tinha que propagar o evangelho, ele tinha agora um compromisso com o Senhor. Então o Senhor, ele honrou a Deus e Deus o honrou. Como é que você quer que Deus te honra sem primeiro você honrar a Deus? Honra a Deus, busque a Deus, se aproxime de Deus para que Deus ele possa te honrar. Sabe por que que ele foi honrado por Deus? Tá aí a resposta. Porque ele primeiro honrou a Deus. Ele honrou a Deus com a sua fidelidade, com a tua fé, com a perseverança. Porque pelo fato de ser Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha que ser obediente, não é? É claro que ele tinha que obedecer. Ele tinha que ser obediente e nos dar o exemplo de como uma pessoa viver na terra em forma humana, carne, osso e sangue, tinha que andar para alcançar a promessa, para alcançar as bênçãos de Deus, o Todo-Poderoso. Ele nos dá exemplo. Então nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. A Maria ficou do lado de fora com os irmãos e disse, não, eu não vou lá. Eu estou aqui agora com compromisso com o meu Pai. Eu sou o filho do Pai Todo-Poderoso. E você? E você? Quando é que você vai verdadeiramente passar a ser um filho de Deus, colocar a tua vida 100% nas mãos de Deus, para que Deus ele possa te honrar? Deus honrou o Senhor Jesus, mas porque primeiro ele honrou a Deus. Honra a Deus para que Deus ele possa te honrar. Eu creio e eu quero que você creia também que o mês de abril é um mês de grandeza, é um mês de portas abertas que Deus vai abrir. Tem muitas portas que estão fechadas, mas elas vão ser abertas se você crer. Se você primeiro honrar a Deus, Deus ele vai te honrar. Então olha, hoje é o último domingo do mês de março, mas que você já coloque na tua mente, no teu coração, mês de abril, eu vou me lançar, eu vou me entregar 100% para Deus e Deus vai me honrar. Deus vai abrir as portas que estão fechadas, Deus vai abrir na minha vida. Domingo que vem, que é o primeiro domingo de abril, nós vamos consagrar o mês de abril, para que todo mês
todos os dias desse mês de abril seja um mês de abençoado, um mês de grandeza, que seja um mês muito próspero na tua vida, com muita saúde, que você consiga salvação, que você consiga alcançar as promessas do Senhor, mas só depende de você. Como o Senhor disse, a todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E você? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade do Pai Celeste? Para que o Senhor ele te reconheça também como uma pessoa da família dele? Porque senão tu vai ficar do lado de fora. Lembra da pregação que eu falei esses dias? Não sei se foi na semana passada. Porque chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. É exatamente assim. Tem pessoas que elas querem ficar do lado de fora chamando. Maria ficou do lado de fora chamando Jesus. Mas ele não foi. Não fique do lado de fora. Permaneça firme com Jesus. Não se afaste de Jesus por nada, para que ele também possa te honrar e te abençoar. Quer ser honrado? Primeiro honra, que você vai ver que a grandeza do Senhor será grande sobre a sua vida. Agora vamos fazer uma oração, colocar a Deus, a nossa vida, para que ele possa cada vez mais nos abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Deus, porque cada vez o Senhor nos ensina ainda mais. É como a Maria, a mãe do Senhor, que ela foi uma mulher escolhida por ti, Deus. Ela gerou no ventre dela, Pai, o nosso Salvador. É uma mulher que nós temos que respeitar. Mas ela ficou do lado de fora. E Jesus disse, eu não vou até lá. Ela que vem até mim, ela que vem até aqui. Porque eu estou aqui agora para fazer a vontade do meu Pai, Senhor, e é assim que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar do lado de fora, só te pedindo, só cobrando do Senhor. Não, nós temos é que estar dentro, é do lado de dentro. É em oração, é em comunhão, é em perseverança, é acreditando, é te buscando, meu Pai, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Então, conscientiza esse homem, conscientiza essa mulher, de que eles, meu Deus, deixem de ficar do lado de fora, que eles deixam de ficar dando bobeira, e que eles possam, meu Deus, te buscar, que eles possam se entregar. Meu Deus, mês de abril é um mês tão especial, é um mês tão importante, um mês que o Senhor abriu o sepulcro e tirou o nosso Salvador de lá. E ele foi honrado por ti. E essa pessoa quer ser honrada. Mas o problema é que ela não quer, meu Deus, honrar o Senhor. Conscientiza de que ela precisa te honrar, que ela precisa te buscar, que ela precisa confiar, que ela precisa se lançar, que ela não precisa ter medo, meu Pai, de se lançar perante a ti, porque o Senhor vai abençoá-la. Toma em tuas mãos a vida deste homem que está fraco, caído, esta mulher que está desanimada, e levanta estas pessoas, meu Deus, que elas sejam fortalecidas e abençoadas neste momento, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga eu recebo forças, eu recebo um espírito de coragem, de valentia. Que Deus abençoe você e que esse mês que se inicia agora, abril, seja um mês de bênçãos, de conquistas e de muitas vitórias. Nós vamos encerrando por aqui a nossa mensagem de hoje. A todos vocês, muito obrigada por estar nos acompanhando, e não se esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Olha, aqui está o meu caderninho de oração. Eu estou orando por cada um de vocês que pede oração. Aqui tem o nome do Flávio. Aqui tem o nome do Flávio, da Cristiane, do Alan, Granzi. Olha, Ana Paula, Lorenzo, Angélica e família, Ângela e família, Jorge e família. Tem o nome de tantas pessoas que têm pedido orações, mas Deus ele vai abençoar a cada um de vocês poderosamente, tá, meus amores? Creia, eu creio no poder da oração. A oração, ela tem poder para transformar quando a gente crê, amém? Nós vamos encerrando então por aqui. Se você quer oração, deixe nos comentários desse vídeo qual é a oração que você quer, em prol de quê. Se você quer que as portas se abram, que Deus
Que você escreva aí também, eu quero que a porta se abre da prosperidade, a porta da cura. Eu estarei orando. Deus vai abençoar, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Que Deus abençoe a todos vocês e até domingo que vem, o domingo, o primeiro domingo de abril, no domingo da ressurreição. Eu espero todos vocês em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.